Ei pessoal, vou continuar aqui com os vídeos dessa playlist Observando o Corpo. Tô olhando aqui, já fiz 3 vídeos, um ritmo bem lento, mas é o ritmo, tá? E aí eu comecei lá falando sobre travas da mente e sobre os ossos, depois eu falei sobre ossos planos e no terceiro vídeo ossos longos. Hoje eu ia continuar com os ossos curtos e irregulares, mas eu queria dar uma pausa e trazer antes um outro tema, né? Pra gente entrar e entender um pouco esse movimento dos corpos, né? Estamos aqui no corpo físico com suas funções biológicas, anatômicas, fisiológicas e no entendimento da leitura corporal e no entendimento de muitas outras escolas, o corpo também vai apresentando funções psíquicas, né? Não somos só esse corpo, então eu queria dar espacinho para trás, né? Porque eu acho que isso interfere um pouco em como entendemos, lidamos com esse nosso plano e com essas nossas possibilidades. Então, eu vou partir aqui desse entendimento. E para quem não tem esse entendimento, fica sem função, né, esse vídeo. Mas estamos aqui numa etapa, né, num momento humano de algo maior. Não somos só esse momento, né? Tem aí uma espiritualidade, tem algo num outro plano, uma outra dimensão que compõe o que somos aqui hoje. Então, eu até queria trazer esse tema porque muitas vezes a gente cria também muitas fantasias, né? E que acabam interferindo também como lidamos, né? Que ideia que temos de mundo, de possibilidades, a tal da cosmologia, né? Mas meu trabalho especificamente, minha observação, meu interesse nesse momento é muito no aqui e agora, né? Como interagimos no mundo, com o nosso corpo, a partir do nosso corpo. Esse é o foco da minha observação. Mas entender aonde estamos inseridos, eu acho que traz também novas possibilidades para esse corpo, para essa interação, nas relações, no mundo, nas condições que estamos nesse momento. Então, um movimento de dar um passinho para trás e entender essa questão da espiritualidade. Não vou aprofundar, não vou entrar, não vou destrinchar. Quero até sugerir para quem quiser destrinchar isso mais, vai lá no canal do Delcy Jardim Nova Humanidade. Ele tem um curso sobre espiritualidade muito legal que quem tiver interesse, amplia esse conhecimento. Mas eu vou trazer algo aqui para a gente poder integrar algumas ampliações desse entendimento. Num movimento de corpos, né? Então tá, focando aqui, temos o corpo físico, o corpo emocional,
corpo mental, vou até retomar aqui. Físico, emocional, mental, etérico, causal, austral e celestial. Isso no entendimento da leitura corporal tem esses nomes, né? Outras escolas, outros conhecimentos vão mudando aí o nome, mas, por exemplo, regente, começando de cima para baixo, tá? Regente, mônada, corpo de luz, alma, mente e emocional e o corpo físico, né? O que eu quero trazer aqui? Assim, vamos sutilizando. Temos corpos mais densos, corpos que vão sutilizando, mas hoje no meu entendimento, a espiritualidade, a parte que a gente chega no espiritual, está lá acima do que a gente chamaria de alma, né? A alma ou corpo etérico, ela está envolvendo esses nossos corpos mais densos, o físico, o emocional e o mental. E tem aí um corpo que integra esses corpos, que envolve esses corpos, né? Que a gente pode chamar de alma, Lá no Moitian, a gente chama físico etérico, porque tem uma parte etérica do físico, tem o emocional, o mental e a alma. Lá na leitura, a gente chama físico, emocional, etérico, causal, austral e celestial. Isso até não é uma coisa que importa aqui para mim, tá? Por isso que eu parei para eu ler os nomes, porque não é uma coisa que eu tenho como principal, que eu preciso saber disso, mas é porque eu quero chegar num ponto. Vamos ver se eu consigo. Então, é o que a gente lá no Moitian chama de personalidade, físico, emocional, mental e a alma que envolve, que é, né, como se fosse o pacotinho desses corpos mais densos. Depois a gente tem o corpo de luz, que seria a alma da alma, né? E nesse ponto é que a gente começa a chegar no espiritual. É aqui que eu quero chegar. O corpo emocional, também chamado de astral, é a mesma coisa, corpo astral, corpo emocional, que muitos chamam, né, esse astral de espiritual. Hoje, no meu entendimento, é uma parte sutil é uma dimensão mais sutil dessas nossas dimensões físicas, ainda muito influenciada, muito dominada, muito determinada por essa condição mais física da terceira dimensão, que estamos aqui experienciando, né? Experimentando, atuando, onde eu atuo, inclusive, né? Nesse entendimento, o que os sintomas estão me dizendo, que relação, né, eu tenho com cada parte do meu corpo, no psiquismo, o que eu estou processando, expressando, manifestando. Isso tudo é da terceira dimensão, é do corpo físico. Claro que todos essas instâncias mais superiores, elas estão me compondo aqui agora, mas elas estão condicionadas, talvez limitadas, né, por milhões de condições físicas, emocionais, mentais, típicas desse momento, né? Uns mais, outros menos, uns se embolam mais, outros menos, e essa é a minha
a minha ideia aqui de ajudar nesse desembolamento com o meu trabalho, com o meu conhecimento. Mas nós estamos muito além disso, né? Nós somos muito além disso. Muitas condições são colocadas como necessárias para que haja essa evolução espiritual. Então, eu tenho que viver aqui os sabores e os dissabores dessa matéria para que eu evolua, para que eu me desenvolva, para que eu me ilumine, seja lá como a gente chama. E hoje, no meu entendimento, isso não é mais realidade. Pode ter sido em algum momento, por isso eu dou a dica para ir lá no curso de espiritualidade, que isso vai estar lá bem destrinchadinho, bem legal. Que não vou fazer isso aqui. Mas, como estamos com essa parte superior nossa, que a gente pode chamar de regente, de celestial, e mônada, e austral, e seja lá o nome que a gente der, ela está aqui. O que a gente precisa fazer, e é o que eu faço, essa parte que eu faço. Tem outras partes para trabalhar lá no alto, que atualmente, diretamente, a gente acaba fazendo também esse trabalho, mas é através disso aqui, de ir ampliando a possibilidade dessa regência nossa, dessa parte superior, dessa parte mais pronta, que pouco importa o nome, que ela atue com mais força, com mais consciência, que é limitada dentro de um corpo físico. E nós limitamos ela mais ainda quando trazemos condicionamentos, padrões da cultura, da família, da educação, inseguranças, milhões de coisas. Temos condição de encurtar esse calibre desse superior que está aqui se manifestando o tempo inteiro para todos nós temos esse acesso, estamos conectados nisso. Alguns de nós, talvez muitos, dificultamos, encurtamos, reduzimos o calibre desse acesso. E a ideia aqui é a gente alargar para que o máximo de que cada um consiga, possa, em cada momento de vida, a gente amplie essa conexão, essa integração, essa manifestação disso que já somos, né? Lá no Montian a gente chama de campânula. Então, em algum momento, e aí vai lá no curso de espiritualidade, em algum momento criou-se esta campânula que hoje acaba reduzindo cada vez mais esse nosso acesso, essa nossa manifestação do que somos e podemos praticar, construir, desenvolver, etc. e tal. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque vamos criando limitações além das que já existem no mundo material. Existe mesmo limitações, né? Existem contornos muito definidos, existem condições, leis da física que estamos sujeitos a elas, né? E aí eu posso lidar com isso com leveza ou com peso, como um processo de desenvolvimento ou como um processo de
redução de culpa, de estagnação, de impossibilidades, seja lá como for. E aí a gente também cria condições, reforçamos essas condições, vitalizamos essas impossibilidades, ajudamos a manter essa campânula, esse distanciamento, essa barreira para a gente manifestar tudo que somos, respeitando, claro, aí o que temos condição de manifestar nessa dimensão. Quando vamos manifestar tudo? Quando estivermos fora daqui, fora dessa campânula, fora dessas possibilidades, né, do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional. Mas precisamos disso hoje, no atual estágio de desenvolvimento humano. Cada um dentro disso tem o seu desenvolvimento, mas precisamos desse sofrimento, dessa dor, desse emaranhamento para o nosso próprio desenvolvimento? Não precisamos. Não, de alguma forma precisamos, porque estamos aqui, mas nós colocamos mais peso, mais impossibilidades, né? Aí o que eu estava querendo trazer do corpo mental, do corpo emocional, que é igual ao corpo astral. Então esse campo de atuação, ele fica emaranhado se a gente não estiver com presença, com autoconhecimento, com entendimento do que somos, do que nos influencia ou não, da onde vêm minhas questões, e etc, etc, etc. Então a gente fica colocando esse campo astral com um espaço maior de atuação do que deveríamos colocar, né? Esses emaranhamentos, eles são muito reflexo. Olha aqui, presta atenção. Esses emaranhamentos existem e eles são reflexos de onde eu estou me colocando, de que nível eu estou alcançando de mim mesma, de que tanto que eu me entendi, que eu consigo ver minhas ineficiências e eficiências. Quando isso está mais palpável, mais consciente, eu não preciso me emaranhar nesse campo astral, nesse emocional do planeta, do mundo, do meu país, da minha cidade, da minha família, da minha casa, do lugar que eu entrei, das pessoas que eu relaciono. Eu posso entender, eu posso perceber, eu posso identificar, mas eu não preciso me emaranhar, tá? Essa parte do emaranhamento, que acaba sendo justificada por uma espiritualidade antiga, ela reforça essa campânula. Entende campânula como uma capa que me distancia do que realmente eu sou? Tá? Então eu tenho as condições aí do planeta, eu tenho as condições da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida humana, né? Mas muitas vezes a gente se submete muito mais do que precisa a esse emaranhamento todo. Nossa, fui em tal lugar,
toda essa fala que pode ser inútil é para eu chegar aqui, ó. Fui em tal lugar, me senti mal, as pessoas ali são pessoas que não são assim o assado, e isso não tem a ver comigo, e me fez mal, e tararã, e tarará, sabe? E isso é um reflexo do que eu dou conta de ver em mim, que está no outro. Porque na hora que eu percebo, nossa, olha que todo mundo tá fazendo isso e isso, e coisa que eu também faço e que eu gostaria de transformar, que não é o que eu entendo, que eu quero viver, que eu preciso viver, entendo que é algo que eu criei ou que eu ainda não consegui compreender em mim, mas que eu vejo em mim, não transformei. Eu tô colocando cada coisa no seu lugar. Eu não preciso me emaranhar com ninguém, eu não preciso ir na onda de ninguém, eu não preciso, muitas vezes eu vou, porque estamos aqui nesse momento onde isso é muito limiar, é muito fácil da gente embarcar, mas a gente não precisa mais. É esse ponto que é importante a gente entender. Ele existe, o emaranhamento, ele é feito para que haja um emaranhamento e que eu não me fortaleça nessa manifestação. Não é nada de teoria da conspiração, tá, gente? Nada disso. Causa e efeito, tá? Causa e efeito. Leis da física que são aqui do planeta Terra, né? Se eu não me conheço bem, eu vou entrando no que não tem a ver comigo. E se não tem a ver comigo, vai me fazer mal. Mas eu entrei porque eu não vi, porque eu não entendi. Eu não preciso me proteger, eu não preciso me excluir, eu não preciso ficar de fora. Esse mundo eu não consigo viver porque ele é assim, assado. Tem o mal e tem as pessoas que fazem isso ou aquilo. Tem todas as cores no mundo. Algumas cores eu gosto mais, outras menos. Algumas eu vou querer vestir, outras não, né? E entendo que cada um vai ter seus caminhos, suas potências, suas habilidades, sem juízo de valor, né? E se perceber, se conhecer, resolver as faltas, resolver os conflitos, resolver as dependências, resolver as insuficiências, resolver os domínios que eu pratico e que eu me coloco sob, que eu pratico no outro e que eu me submeto ao outro. Tudo isso vai nos abrindo para que a gente manifeste o que a gente é. E se a gente está manifestando o que a gente é em qualquer ambiente que seja, eu respeito a manifestação do outro também. E eu posso escolher interagir e não me emaranhar, me submeter. Minhas escolhas vão ser conduzidas por mim, não pelo outro, não pela falta, não pela dependência. Mesmo quando eu estou fazendo escolhas sabendo que é por algo que eu ainda não consigo, aquilo não causa um sofrimento. Aquilo fica mais leve, aquilo fica como um objetivo, um desafio para se alcançar. Não pesa, né? Não precisa adoecer, não precisa trazer um peso grande. Até nos adoecimentos, se eu entendo por quê, como, o que aquilo está me trazendo, aquilo não fica um peso.
uma culpa, uma confusão, né? Que a gente vai entrando nesse campo astral, achando que é espiritualidade, achando que é algo que vai me fortalecer. A gente vem com aquelas barganhas espirituais, né? Eu vou fazer isso para eu conseguir aquilo. Eu vou fazer o bem para o bem chegar a mim. E são barganhas. Isso são magias, né? Então, assim, o que eu dou conta? O que para mim... O que eu preciso de ajuda, eu tenho onde buscar as ajudas. O que eu já consigo independentemente. O que eu quero fortalecer mais e eu tenho também onde buscar. Mas se eu tô fazendo por um segundo movimento, não, eu tô fazendo porque eu ainda não consigo, porque eu tô aqui me desenvolvendo, vou errar, vou acertar. Mas as barganhas, elas vão nos enfraquecendo, porque aí eu dependo de algo que vem de fora. Eu considero que eu não posso desenvolver aquilo. Até posso receber ajudas, mas aquilo é da minha autonomia. Em algum momento será, né? Se ainda não é. Falta compreensão, falta algum desenvolvimento que está em curso. Pronto, se está em curso, tá ok. Eu não preciso adoecer, eu não preciso fragilizar, eu não preciso submeter. Está em curso. Eu preciso ter paciência, eu preciso entender que está em curso, que não está pronto. Ok? E aí, esses emaranhamentos, essas barganhas, esses submetimentos são escolhas, podem ser escolhas também, mas não são obrigatoriedade para eu alcançar algo que eu quero alcançar, né? Então, toda essa fala é para dizer que numa espiritualidade livre, a gente se responsabiliza, a gente se desenvolve, a gente entende que não temos livre-arbítrio, né? Porque acabamos escolhendo caminhos pelas nossas faltas, ok? E, aliás, o livre-arbítrio é até um movimento de emaranhamento, porque se eu tô no meu fluxo, não preciso ficar escolhendo nada. Eu tô no meu fluxo. Eu posso não compreender o meu fluxo e ok, isso é humano, isso está na condição da terceira dimensão, entendeu? Mas isso não é ineficiência. Isso é algo que eu posso alcançar 100% do tempo? Provavelmente não, né? Aqui nesse momento que estamos, dentro de uma terceira dimensão. Provavelmente, eu não sei dizer se isso 100% eu consigo estar no meu fluxo. Muito provavelmente não. Mas se eu até entendo por que eu não estou no meu fluxo, aquilo fica fluido. Aquilo não precisa ser um empecilho, aquilo não é um peso. Eu não tenho que me submeter àquilo, entendeu? Ah, mas você precisa passar por isso para você evoluir. Não preciso. Eu passei porque não teve outro jeito, porque eu não fui capaz de naquele momento, entender meu fluxo. Ok, tudo bem, mas eu não precisaria dele.
Entende a diferença disso? Porque senão a gente fica vitalizando que eu preciso, que essa é a condição para eu evoluir, para eu desenvolver, para eu alcançar o que eu quero ou não quero. E eu vou me reduzindo, eu vou me enfraquecendo. Eu vou me enfraquecendo, ok? E aí, o corpo da gente tá aqui pra ir dando essas dicas, sim. Em que momento eu sair? Vou sair, isso é humano, O que queremos? No fundo, lá no início da coisa. Qual o objetivo dessa espiritualidade renovada? Fora da campânula. Não é criar dependência nisso. É se libertar disso. É não precisar disso mais. Não precisamos mais. Então, quando a gente se convence que eu preciso, eu fico vitalizando essa campânula, essa capa, essa forma de se desenvolver, que é só aqui dentro, entendeu? Dentro disso. Posso até me desenvolver bastante dentro disso, mas eu não posso sair disso, entende? Então, hoje a gente consegue sair disso, sim. Estamos aqui, fazemos o melhor que podemos enquanto estamos, vamos nos desenvolvendo a partir disso, mas existem outras formas de se desenvolver também. Com a mesma potência ou provavelmente com uma potência muito maior, tá? E a partir disso, entendendo isso, a gente vai estudar o corpo, porque aí o corpo, ele não é um empecilho, ele é uma condição. E a gente entendendo essa condição, a gente consegue ir além dela. É nesse ponto que eu quero chegar. Não sei se fez sentido, se ficou confuso. Vamos destrinchando isso com o tempo, ok? Ficou grande. Bora lá. Até a próxima. E aí, minha ideia agora é ir voltando pro corpo, tá? Vamos voltar pro corpo. Mas não vamos ficar presos no corpo. É isso que eu quero trazer. Tá bom? E o corpo, sim, traz os entendimentos que nesse momento temos acesso. Mas a gente pode ir além, tá bom? Eu vou ficar nesse pedacinho aqui do corpo, trabalhando isso. E a gente liberando isso, é claro que a gente está liberando todo o resto. E alargando o nosso calibre para essa parte mais superior estar atuando com mais consciência, o máximo que podemos. Beijos, tchau!